aproveitando sobre o Igor Thiago, cara, o Igor Thiago ele apareceu agora, né, mano? Recentemente aí, se destacou lá na Premier League, tem bons números, né? E vocês acham que os números na Inglaterra justificaram a convocação e até a titularidade desse atacante aí? A gente sabe que o futebol inglês é um parâmetro, né, para você ver a qualidade de um ou outro jogador, mas é um cara que até um tempo atrás ninguém conhecia. Até lembra um pouco a história do Pablo no São Paulo, né? O Pablo apareceu na época do Atlético, 6 meses, se destacou, meteu gol pra caramba, daí São Paulo e o Flamengo brigaram para contratar o Pablo. Daí o São Paulo foi lá, contratou, né, apostando que ele seria aquilo ali que vimos, né? Aquele era normal do Pablo, só que a realidade foi outra. Não estou ainda comparando o Igor Thiago com o Pablo, mas lembra um pouco, né, mano? A história, né? Por conta de jogador que se destaca, né? Por um momento ali, né? Antes ninguém conhecia muito e acaba que agora está na seleção brasileira, né? Vocês acham que os números dele foi o que justificaram a convocação dele? Porque o futebol mesmo a gente vê que o cara, quando a bola chega no pé, eu esperava ele fazer no amistoso lá, que ele saiu na cara do goleiro, igual fez o centroavante da Alemanha hoje, o Havertz, né? Que deu uma cavadinha por cima lá, e ele não conseguiu ter esse feeling na hora do jogo, né? E aí, para vocês é isso? Acho que os números justificaram a convocação dele? Vai lá, Drex. Olha, vou ser bem sincero para ele, antes de começar a acompanhar a seleção agora, nesse início de Copa, eu não sabia nem quem que era esse Igor Thiago aí, velho, na boa. Eu acho que ninguém, mano, né? Até quem assistia, talvez, o futebol inglês, Igor Thiago tem gol. Talvez não imaginaria que seria convocado para a Copa né, e poderia debutar aí como titular da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Teve até um amigo aqui que o Canetarte que comentou que ele tem 20 gols na Premier League. Cara, a Premier League eu acho que é um campeonato bem difícil para você chegar a fazer 20 gols aí. Se realmente tiver 20 gols aí nessa temporada, é bastante coisa. Não é para qualquer um, né? Não então, Dex, parece que desses números, eu não tenho os números reais agora, tá? Mas parece que desses gols aí, 8 foi de pênalti. Pênalti facilita um pouco, né? O pênalti ajuda na quantidade, né? Nos números, mas dá aquela facilitada, né? O bom saber que se tiver pênalti, então é um cara que parece que sabe bater pênalti, pelo menos, né? Mas, cara, 8 pênaltis na temporada, 9 pênaltis o total, ele acertou 8 e errou uma. Então ainda tá no lucro, né? Se você for comparar com os caras do São Paulo lá, os caras brigam para bater e ninguém acerta nada, né? Então, pelos números, não sei se isso é justificável para você dar uma titularidade de seleção brasileira e para ser ainda, né? Na Copa do Mundo, né? O Jova deu o exemplo aí do próprio Pedro. Eu acho que centroavante para você ter ali, para chamar, ter um pouco de movimentação, até porque o Pedro ele é daquele centroavante que fica mais como base ali entre os zagueiros. Eu acho até que é melhor do que esse Igor Thiago aí. Tem algum outro jogador do mesmo nível ali que poderia ser chamado para a seleção brasileira? Cara, não sei, né? Talvez seja por isso, pelos números, e a gente sabe muito o que se falam, né, de seleção brasileira referente a empresários. Muitos, a gente viu aí escalação e convocação de seleção brasileira onde só tinha jogador, tinha os principais, né? Sempre os jogadores ali principais, o restante era tudo, joga onde? Joga na Ucrânia, joga na Rússia e joga no céu, sabe? Não joga ali. Então a gente acaba meio que ficando com o pé atrás quando a galera fala bastante referente a empresários, né, cara? Então não dá para saber. Na boa, velho, eu olhando o futebol desse Igor Thiago aí, eu vi o André Silva, cara.
Para mim é o mesmo nível. Para mim é o mesmo nível. Mais corpo, ele pode até ser mais forte fisicamente ali, mas um cara que não conseguiu dominar uma bola, velho. Não conseguiu dominar uma bola no jogo contra o Marrocos, né? Vamos falar, o time do Marrocos muito bom também, muito bom mesmo, né? E a gente escutou muito comentário, né? Mas o Brasil estava nervoso, né? A estreia, o time estava nervoso. Tinha um meio-campo do time do Marrocos, aí tinha 18 anos, moleque. O moleque dominou. O moleque deitou no meio-campo, 18 anos. Quem é que era para estar nervoso? Um moleque de 18 anos ou Rafinha, Vinícius Júnior, Casimiro, os caras que tá cansado de jogar aí já, os caras tudo calejado já, né? Então, sabe, cara, então olha, difícil, mas para mim o Carleto aí vai ter que dar uma mudada nesse segundo jogo aí para ele ter um vislumbre, porque vai ser um teste para jogar contra a Escócia, que eu acho que vai ser bem complicado, pique jogo do Marrocos. Eu acho que os últimos amistosos da seleção aí, antes da convocação oficial, não colocava, não credenciava esse cara para ser convocado, mano, mesmo com os números dele. Ainda mais que tinha o João Pedro do Chelsea, que foi até convocado em alguns momentos e ele ainda apresentava alguma coisa, mano. Você via que é um jogador diferente e tal. Que nem ontem mesmo, esse centroavante que perdeu o gol, o Igor Thiago, ele só teve aquele lance lá que ele errou e depois não fez mais nada no jogo inteiro, tá ligado? O João Pedro, ele é pelo menos um pouco mais um jogador que consegue movimentar mais, né? Tipo, se apresenta mais pro jogo. Para mim é mais rápido também, tem até drible, né? Então, eu esperava que o João Pedro seria convocado. Talvez esse seria. Ele que fez uns outros amistosos. Esse João Pedro não é aquele acho que é do Chelsea, não é? Do Chelsea. Eu acho que esse daí ele é bem melhor que esse Thiago aí, velho. Bem melhor. Muito melhor. Ele seria o cara, talvez, para entrar, né? Talvez não, é o cara certo que seria, né? Só que a seleção brasileira é uma parada surreal, né, mano? É surreal. E aí, Joba, os números na Inglaterra justificaram a convocação do Igor Thiago? Eu acho que não, jogador de 6 meses, né, Teclas? É igual o São Paulo aquela vez, você fez a comparação que é pertinente aí. Época que o São Paulo contratou o Pablo, porque o Pablo jogou 6 meses bem no Atlético Paranaense, né? E o São Paulo ficou se gabando, o Flamengo foi esperto, pegou o Bruno Henrique lá e pagou metade do preço que o São Paulo pagou no Pablo na época. Jogador de 6 meses, para mim, não tá apto para jogar em seleção, não, cara. Se fosse um jogador que tivesse aí numa boa fase, uns 2 anos seguidos, beleza, mas jogador de 6 meses, meu. Sabe o que é pior? A gente também tem um lateral direito, o Ibanes aí também, jogador de 6 meses. Cara, essa seleção aí tá bem mequetrefe, essa seleção do Brasil aí, viu? Sei não, cara, se vai longe não desse jeito aí. Alguns nomes aí que são jogadores que despontaram aí em 6 meses aí, foram convocados. Eu desse jeito, para mim, aí não passa nem Holanda nem Japão. Ou melhora muito nesse segundo jogo aí, o Carleto faz uma mudança principalmente na formação tática aí, ou para mim não vai longe não.